Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde e boa noite a mais um O que é o Espiritismo. Hoje nós estamos no vídeo número 19 pelo canal Onda Espírita, onde eu deixo o convite para que vocês conheçam o canal. Não tem só o que é o Espiritismo, tem muita coisa. Filantrópico, com o objetivo de levar a doutrina espírita ao conhecimento de todos. Venha conhecer, vale a pena. E hoje nós vamos falar, nós estamos, para quem está vendo esse vídeo agora, o convite fica para você ver lá no playlist do canal da Espírita, desde o primeiro vídeo, porque é uma continuidade. Então o livro é o que é o Espiritismo. Nós tivemos uma conversa com o antagonista, e hoje nós estamos tendo uma conversa com o cético. Essa conversa é com Allan Kardec. Allan Kardec era uma pessoa aberta, com o objetivo de levar a doutrina ao conhecimento de todos, mesmo aqueles que ainda tinham obstáculos, opiniões diferentes. Não, ele estava aberto para todos, e ele está com o cético. É uma conversa, digamos assim, complexa, né? Você estando com o cético, falando sobre o espiritismo. Então vamos lá. Ele estava falando anteriormente, nosso capítulo anterior, continuando com o cético. Agora nós vamos falar sobre a impotência dos detratores. A impotência deles. Detratores, eu até observei, eu coloquei aqui, é aquela pessoa que passa pessimismo e opiniões pessimistas e até inventam, vamos dizer hoje, trazendo para o mundo de hoje, os fakes, né, da vida, sobre essa situação. Então, o que foi dito no anterior, o cético falou, ok, mas ele deu continuidade, fica o convite para assistir o anterior, sobre o assunto, que é tudo direcionado a questões que levam a ter, assim, vamos dizer assim, dúvidas, questionamentos. Então, vamos lá. Que, aliás, gente, cético não é questionador, cético é aquele que não crê. Então você imagine esse papo que eles estão tendo, né? Parece um pinga-fogo, aliás, uma pinga-fogueira. Então vamos lá. O visitante diz assim: quanto à impotência dos detratores, convenho que, entre os detratores do espiritismo, há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar no anterior, porque o Allan Kardec sempre faz uma alerta. Nós podemos criticar, nós podemos dar uma opinião certeira, assertiva, quando nós conhecemos a fundo a essência. E ele quis dizer que as pessoas que deram aquelas opiniões que foi dita no vídeo anterior, elas são inconscientes, ele até concorda. Mas, ele diz, ao lado deles, dessas pessoas que o Kardec deu aquela resposta firme, convicta anteriormente, ao lado deles não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm um certo peso, ou seja, pessoas intelectuais, estudiosos, cientistas, poetas, pensadores, né? Ele estava dizendo sobre essas pessoas. Aí, Kardec responde: não o contesto. Maravilha, né? A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Olha a resposta, de não menos real valor. Ou seja, digo-vos mais que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Eu abro um parênteses que naquele período, gente, nós estávamos em 1800. Era uma dificuldade muito grande. A palavra homens, ele estava se referindo à humanidade, porque né, o homem era tudo, né? Era o patriarca, era o que mandava, a esposa dependia dele para tudo. Então, as mulheres, elas não tinham, digamos assim, um papel. Inclusive, não posso deixar de citar que Gabriele teve um grande papel na vida dele, e ele fala sobre isso nas revistas espíritas. Mas, então, eles citavam sempre homens, porque era uma sociedade mais séria, mais direcionada, tudo era o homem que resolvia. Então, ele coloca isso.
Então ele diz, mas ao lado deles, e ele diz assim, fileiras, né, continuando, de homens de não menos valor real. Digo-vos mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má fé, presta atenção, só a má fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Ele disse a má fé de usar as pessoas para poder buscar, como eu sempre falo, né, que eu sempre falo não, né, como eu citei no vídeo anterior, pelo em ovo. Então, essas pessoas que colocam opiniões pessimistas, que falam fake, espalharam isso na época. E o objetivo do Allan Kardec não era esse, por isso que ele só ama a fé para falar dessa maneira com ele. Porque, inclusive, o livro que é o Espiritismo, que é o que nós estamos falando agora, é um livro pequeno, ele estava tão preocupado em levar de uma maneira simples e objetiva a todos, ele fez esse com uma forma de perguntas e respostas como uma entrevista. Então, só uma fé pode dizer isso. Porque o objetivo dele não é só homens, como naquela época, uma sociedade de valor real, intelectual. Não, ele quer atingir a todos. Tanto é que essa essência do Espiritismo, da doutrina é essa, atingir a todos. Não é só um nível de pessoas, não, nada disso. Então, é isso que ele deixou, só a má fé, dizendo que o Espiritismo é manipulador, perdão. Então, ciência, né? Kardec era um gentleman, mas ele sabia a resposta no momento certo, de maneira certa. Aí ele continua. Um fato peremptório, nós já sabemos dessa pergunta. Peremptório significa tá dentro da lei judicial. Eu até coloquei aqui de novo, porque realmente é uma palavra que ela pega. Então, é como se fosse quando nós estamos numa sentença, num processo, né, peremptório. Então, quer dizer, já tiveram todos os recursos, então vamos encerrar. Então, ele coloca isso. O fato peremptório responde. Além disso, que há essas objeções, até a dúvida. Então, encerra as dúvidas. Esse fato que ele vai citar, encerra as dúvidas, que é, apesar de todo o saber e de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. Então, vamos assim, né? No nosso dia a dia, o resumo da ópera é esse. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista. O folhetinista, antigamente usava, depois passou a jornal, a revista, folhetim. Então, ele está falando da pessoa que está ali na publicação, que se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal, sem querê-lo, todos, sem exceção, concorrendo para a sua vulgarização. Ele está falando do que hoje chamamos do sensacionalismo. Às vezes, um pingo d'água, o sensacionalismo transforma numa imensa enchente. Então, lógico que nós temos as situações policiais, judiciárias, mas às vezes as pessoas colocam em cima daquela notícia algo assim tão estrondoso. Então ele diz que mesmo com tudo isso, eles não conseguem fazer do espiritismo uma vulgarização. E ele continua. É uma ideia que resiste a tantos assaltos. Vocês não têm ideia do que esse homem passou. Eu acho que eu não tenho ideia. Se hoje é muito difícil, vocês imaginam o que esse homem passou. Então ele fala, é interessante, é uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida, ou seja, firme, através da chuva de dardos que lhe atiram. Olha o que ele colocou, sabe o que é dardos, né? Quem não sabe é aquele tiro ao alvo, que antigamente se usava muito, com um espetinho que você tem que acertar ali no meio. Então você imagina uma chuva de dardos, porque não parava. Era sempre em cima, sempre arrumando uma situação para que pudesse levar em dúvida todo o trabalho. Aí ele continua, de dardos que lhe atiram. Não provará sua força máscula, olha, voltando a falar de novo na parte do homem, né, máscula, firme, forte, e a segurança das bases em que se firma. Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Então ele dá um alerta. Será que tantos obstáculos, tantos dardos,
Você não vai despertar? Eu me lembro do caso que eu contei na biografia anterior, no comecinho dos nossos vídeos, sobre aquele ato que aconteceu na Espanha, que queimaram todos os livros de Kardec, mas despertou, foi assim um noticiário na Europa toda, e o povo foi procurando pegar até o que sobrou dos restos da fogueira para ler. Então, quer dizer, despertou no pessoal. Então é isso que ele coloca, a atenção dos pensadores, aquelas pessoas que querem pegar os estudos profundamente. Foi o que ele coloca pro cético. Aí ele diz, continuando, também já hoje muitos deles avançam que deve haver nisso alguma coisa real. Então ele está dizendo, olha só, é aquela curiosidade, ué, tem tanta gente falando, será? Vamos aprofundar? Vamos ver o que é isso? Olha só. Que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos a tempos, abalam a sociedade, o quê? Para transformá-la. Vamos voltar no tempo? Moisés, os 10 mandamentos, Jesus, são mártires, Francisco de Assis, Luther King, Gandhi, Buda, Irmã Dulce. Vamos dizer do macro e do micro. Quantos sacrifícios a gente faz para mudar uma comunidade? Para reverter, eu vou trazer o trabalho que essas pessoas maravilhosas são voluntários em comunidades pobres, aonde a violência e aonde o tráfico de drogas permanece. São voluntários na dança, na pintura, nas músicas clássicas. É uma mudança. E ela vai refletir. Que legal, né, gente? Né? Isso se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Ele está falando do hoje, gente, no século, lá em 1800. Tudo que é novo assusta. Não vamos entrar em críticas, que muitas coisas precisam ser conservadas. Mas o novo, a lei do progresso, faz parte das leis naturais, das leis do universo. Então não adianta você querer ficar estagnado naquele quadrado, que você fica para trás, o progresso anda, para aí a tecnologia, para aí as mudanças sociais. O progresso evolui. Até judiciais estão tendo mudanças positivas para a sociedade. É num caminho lento, porque a parte moral é muito lenta, mas está aí. Tem pessoas que estão aí à frente, então pessoas que estão na luta, não luta de armas, mas para buscar os seus direitos. E isso assusta. O novo assusta, porque às vezes é muito mais confortável ficar na sua área de conforto do que você sair para o novo, do que você ir buscar o novo. É interessante o que ele coloca. Aí ele diz: se essa impotência dos adversários do espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Então, em tudo isso que nós conversamos agora, Kardec colocou, todas as oposições, tudo que ele não convence. Por que será que não convence? Ela dimana ainda de outra causa. Por quê? Essa impotência não está conseguindo, por quê? Eles não foram buscar o quê? Vamos encontrar juntos agora, que ele fala que dimana ainda de outra causa, ou seja, ela emana, ela vem, ela difere. Aí ele diz, que inutiliza todas as suas combinações. Então ela vem de um lugar onde todos esses dardos, todos esses obstáculos não se encaixam para poder ter uma ideia, como ele falou lá atrás, de vulgarizar. Não encaixa. Aí ele combina. Aí ele combina, olha.
Aí ele continua. Admira-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la. E não podem achar motivo por não buscarem onde realmente ela está. Agora eu pergunto, aonde está? Vamos descobrir juntos? Olha só. Uns creem encontrá-la no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e mesmo mais forte que Deus. Outros no aumento da alucinação humana. Olha onde o pessoal naquela época estava buscando. O erro de todos está em crer que a fonte do espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um só homem. Vamos repetir? O erro de todos está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, ou arruinar o espiritismo. Refutando essa opinião, eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Olha só! Essa fonte do espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar-se. Em todos os países, nos palácios e nas choupanas. Que resposta! Olha só, convido vocês a lerem esse capítulo. Ele é uma explicação maravilhosa. Continua. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Olha que coisa boa, olha que explicação que Kardec nos deu. Gente, é verdade. Porque o espiritismo é ditado pelos espíritos, é uma língua universal. Francês, alemão, você traduz, ela é universal. Ela não tem uma fonte, são vários espíritos que ditaram isso. E Allan Kardec, como eu já falei em vídeos anteriores, provou por A mais B a existência do mundo dos espíritos, do mundo invisível, do mundo dos espíritos, da lei da reencarnação. Então não tem uma fonte, são várias. Olha que interessante. E é uma linguagem universal. Olha que lindo. Aí ele continua. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia? Como você conseguir que toda essa explicação que o Kardec colocou anterior é uma comédia? Como? Como você vai explicar? Se você ler toda a doutrina, você vai encontrar a essência através dos espíritos e com os nomes deles, sem medo de serem felizes. Está lá. Santo Agostinho, São Luís, Fenelon, Paulo de Tarso, Espírito Verdade. Está lá. Não tem. Vai buscar. Você acha. Olha que interessante. E ele é aberto para todos irem buscar, entender, compreender. É uma linguagem espiritual, é uma linguagem universal. E aí ele fala, como persuadir milhões de indivíduos que tudo isso não passa de uma comédia, charlatismo, escamoteação, prestidigitação, quando sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmo procuram enganar, fazendo o papel de charlatões e escamoteadores? Escamoteadores é a pessoa que fala mal, que mente. Eles estão mentindo para eles mesmos. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade vem. Não tem como fugir. Vem. Por quê? Porque é universal. Porque você consegue ver o que é mentira e o que é verdade. Então, apesar deles falarem do charlatanismo, da mistificação, isso existe. Você às vezes não mistifica um remédio, um perfume. Hoje não tem pessoas que compram roupa só por causa da marca e ela é falsa? Mistifica. Mas você sabe que é falso. Porque você vai buscar a essência, você vê que não é a qualidade. Não é a mesma qualidade do tênis, não é a mesma qualidade da roupa. Sempre a verdade vai vir.
Interessante, quando você busca aqui, no caso do Espiritismo, buscar o estudo, o conhecimento e aprofundar. Aí ele continua. Essa universalidade das manifestações dos espíritos que surge em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar o princípio da doutrina é uma força que não pode explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez como se transmite um despacho telegráfico. Olha naquela época, que comparação maravilhosa. Aí ele fala. E de encontro a essa força, que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparem às asserções de quem pretendesse afirmar, aos que sentem a ação dos raios solares e diz que o sol não existe. Porque você vê o funcionamento do telégrafo, você está vendo. Mas e a eletricidade? Agora, se você for estudar, aí você vai saber como é que funciona. Olha que comparação, bem da época, não é? Maravilha. Aí ele fala, fazendo a abstração das qualidades da doutrina, ou seja, vamos deixar um pouquinho de lado as qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que lhe opõem. Então, agrada muito mais as qualidades daqueles que gostam, né? Muito maior o número de pessoas que gostam, apreciam, respeitam, do que os opositores. Aí ele diz, vede disso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha, para que triunfasse. Era-lhes mister impedir que os espíritos se manifestassem. Então ele fala que para poder segurar, ou digamos, ela não dar continuidade, tudo isso que aconteceu, todos esses obstáculos, essas pessoas que vão, como eu falo, procurar onde não tem, é justamente para poder tentar não ter a manifestação. Mas só que chega um momento em que o progresso precisa, a humanidade precisava saber, precisava tirar aquele véu do mistério da vida. Jesus prometeu há tempos atrás que viria o Consolador. O Consolador não é para curar a gente, não é para falar, olha meu querido, venha cá, passar a mão na cabeça, não, é para você entender o que é ser um terráqueo, entender o que é estar no planeta Terra. E o Espiritismo trouxe. Isso assusta, porque ele vai mostrar para você e fazer você refletir a sua responsabilidade em viver nesse planeta. Cuidar dele, porque ele foi nos dado de maneira linda, um paraíso. Ele é um paraíso, mas a gente precisa saber viver nesse paraíso. As leis estão aí, vamos tentar segui-las, mas de maneira correta. E o Espiritismo, ele veio trazer para nós e tirar esse mistério, e além de tudo, ele trouxe junto um código de conduta moral, aonde nós chamamos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a pessoa fala, mas por que segundo o Espiritismo? Porque é ditado pelos Espíritos. É simples assim. Por que segundo o Espiritismo? Por quê? Porque é ditado pelos Espíritos, não é feita pelo homem. É ditado por ele. E aonde está o quê? A moral do Cristo. Fica o convite para vocês conhecerem. E aí vem. Eis o motivo por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Cético mudou de assunto e disse, vamos falar do maravilhoso e o sobrenatural? No próximo vídeo. Aguardo vocês. Um beijo no coração e que a paz esteja com todos e com todas.